Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para essa nossa playlist de triângulo retângulo. Aqui trazendo para vocês uma questãozinha que está lá no nosso material, né, de triângulo retângulo. Uma questão desse material Polinata Digital. Esse problema diz que em um triângulo, como a gente vê aqui, o cateto maior tem 32 centímetros. E sua projeção sobre a hipotenusa mede 25,6 centímetros. E aí o nosso problema quer saber qual é a área desse triângulo. Esse problema é para ser simples, já que para achar a área, o que é que eu preciso? Ou eu preciso dos dois catetos, né? Ou eu preciso da altura e da hipotenusa. Nesse caso eu tenho um cateto e tenho uma projeção, tenho a projeção desse cateto. Então a gente vai achar os meios aí para descobrir ou outro cateto ou descobrir a hipotenusa. Eu vou mostrar para vocês qual seria a melhor saída à medida que a gente faz a solução, tá certo? Então aqui o primeiro passo, basicamente, a gente vai construir o triângulo, e depois que a gente construir o triângulo, a gente vai ver que a melhor saída é obter a hipotenusa. Bom, quando eu obtiver a hipotenusa, vai ficar fácil no caso de eu obter o outro cateto, né? Porque tendo um cateto, eu já tenho um, e tendo a hipotenusa, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de obter o outro cateto, e aí tendo dois catetos fica fácil de achar a área. A altura nesse caso só poderia ser calculada, vamos dizer assim, um pouquinho depois, né? E se a gente tivesse a altura, não seria possível achar logo de cara a hipotenusa. Então, vamos analisar as possibilidades aqui quando a gente estiver resolvendo. Então, vejam só, se eu tenho aqui esse triângulo, vamos imaginar que ele está aqui, eu vou desenhar aqui nesse canto o cateto maior. Vou fazer uma correção aqui. Então, imagine que aqui a gente tenha o cateto maior e ele tem uma projeção, né? Ele mede 32 e a projeção dele é 25,6. E aqui vamos construir o outro cateto. Bom, vou traçar aqui a altura, né? Vou desenhar um ângulo reto aqui no topo. E aqui a altura. Bom, tracei a altura, tracei ali o ângulo reto. Então vejam só, o que é que eu tenho aqui de cara? Eu sei que o cateto maior, observem aí na leitura, tá? O cateto maior mede 32 centímetros. Então esse cateto aqui, ó, que vocês veem aqui do ladinho, 32 centímetros. E a projeção desse cateto sobre a hipotenusa é essa medida aqui embaixo, né? Então a projeção desse cateto é essa medida aqui. Então essa projeção mede 25,6 centímetros. Percebam que com essas duas medidas eu consigo aqui fazer duas coisas que seriam tranquilas. A primeira seria achar a altura. Eu poderia usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, do lado esquerdo, vou marcar ele. Eu poderia usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aí e descobrir a altura. Essa seria uma solução simples. Mas eu tenho uma solução que eu considero mais simples ainda, que é a seguinte. A gente consegue obter a hipotenusa. E aí, obtendo a hipotenusa, fica fácil de descobrir esse outro cateto. Vou chamar esse cateto aqui de C, tá? E aí, eu creio que essa é a solução mais simples. Mas aí você pode planejar uma dessas duas soluções. Então, vou repetir esse desenho para você. Com essas duas medidas aí que a gente tem, você pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui e descobrir essa altura, né? Você faria, por exemplo, h ao quadrado mais 25,6 ao quadrado, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O h é um cateto, observa aí. O 25,6 é outro cateto. Então, você faria isso daqui igual a 32 ao quadrado. Isso eu estou dizendo
que nesse triângulo que eu destaquei, essas medidas funcionam, tá? Elas funcionam como cateto e hipotenusa. Por quê? Esse triângulo que a gente está colocando, ele tem um ângulo reto aqui. Então, esse 32 funciona como uma hipotenusa nesse triângulozinho pequeno. Bom, você poderia achar a altura, mas aí você vai dizer, pô, se eu achar a altura, eu ainda não vou ter a base, né? Verdade, você ainda não vai ter a base, então você vai precisar ir achar essa base. Mas aí tudo bem, você acharia a base. Bom, eu considero esse cálculo um pouco mais complicado, então eu vou fazer o seguinte. A gente tem uma relação que é a relação que envolve a sombra. Quando você tem aqui um cateto, esse cateto é B, e aqui você tem a sombra, essa sombra é M, né? Você tem uma sombra M e tem uma sombra M. A relação é a seguinte, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sombra, tá bom? Então você tem essa relação. Então você poderia usar essa relação e descobrir logo de cara aqui essa medida A da hipotenusa. Tudo bem? Então vamos lá. Faço 32 ao quadrado, 32 é o meu cateto, igual a hipotenusa, que é o A, vezes a sombra do cateto. Eu poderia fazer essa mesma coisa no outro lado, com o C, por exemplo, tá? Então, A vezes a sombra. Quem é a sombra? A sombra é 25,6. Bom, isso daqui, quando eu resolver, vai ficar 25,6A igual a 32 vezes 32. 32 vezes 32 é relativamente fácil de fazer. Então, isso dá 1024. Calcule, então, a medida A. Como é que eu faço para obter essa medida A, né? Ficou horrível isso daqui. Então, essa medida A é 1024 dividido por 25,6. Bom, eu vou fazer essa divisão, né? A gente está resolvendo aqui o problema. Vou fazer essa divisão para a gente descobrir quanto é esse A. Mas aí, para fazer essa divisão, você faz o seguinte, tá? Você põe uma casa decimal aqui em cima e você vai ter 10.240. Então, vamos fazer essa divisão. 10.240 dividido por 256. É isso que você vai fazer. Tá bom? Você eliminou a vírgula, então você tem essa divisão. Pega aqui 1024 e divide por 256. Você tem 250 ali. Acredito que dá 4 vezes, tá? 4 vezes 6 é 24. Depois eu subtraio. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 5 é 20, fica 22. Vai 2 de novo. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Bom, deu certinho, né? Então, 1024 menos 1024 vai dar 0 aqui, subtraindo. E tem um 0 para baixar. Então, quando você baixar esse 0, ele vem para cá também, porque não vai dar para dividir. Então, o A, a medida A vai ficar 40. Bom, beleza, obtive a medida A, 40 centímetros. A parte difícil desse tipo de problema, né, eu comentei isso antes, primeiro, a fórmula, né, porque às vezes você não sabe qual é a fórmula. E nesse caso aqui específico, o decimal, né, porque você tem um decimal e isso daqui atrapalha um pouquinho nas contas. Bom, beleza, descobri o A. O que é que eu vou fazer? Vou tirar essa marquinha aqui, vou passar uma linha reta aqui no meio. Vou tirar aquela divisão também. E veja que você já tem o A e já tem o B, né? Então vai ficar fácil de descobrir o C. Como é que você faz para descobrir o C? Aplica o Teorema de Pitágoras. Então vou aplicar o Teorema de Pitágoras aqui nesse cantinho. Como é o Teorema de Pitágoras? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado, certo? O nosso A deu 40, o nosso B é 32, então 32 ao quadrado, mais o C é o que nos falta ali, C ao quadrado, é igual a ao quadrado. O A deu 40, 40 ao quadrado. Bom, faço essa conta, eu já vou deixar aqui C ao quadrado, igual. Do outro lado, 40 vezes 40 dá 1.600. 4 vezes 4 é 16 e tem 2 zeros, né? Porque 0, 0.
menos 32 vezes 32, a gente já fez essa conta aqui, ó, dá 1024. Então, 1.600 menos 1024. Bom, e aí nós fazemos essa subtração, 1.600, vou fazer aqui no topo, 1.600 menos 1024. Acompanhe aí comigo. Esse tipo de conta geralmente é fácil de fazer, tá? Eu vou pegar emprestado nesse 6, vou deixar um 5. Vou deixar aqui um 9 e aqui vai ficar 10. 10 tira 4 fica 6. 9 tira 2 fica 7. E aqui ficou 5, né? Ficou 15 na verdade, né? 15 para tirar 10 fica 5. Então deu 576. Bom, esse número tem raiz exata, 576. Então o C é 24, né? Raiz quadrada de 576 é 24. Bom, se você tiver dúvida, né, tem um truquezinho aí, você pode encontrar esse truque em qualquer lugar para encontrar a raiz quadrada de um número assim, 576. Você mata a dezena, sempre a dezena. Existem duas possibilidades para você multiplicar e terminar em 6. Uma é quando você tem 4 vezes 4 que termina em 6, tá? Essa é uma possibilidade, vou tirar essa carinha um pouquinho para lá. 4 vezes 4 termina em 6 e a outra é 6 vezes 6 termina em 6. Isso daqui para o C, né? E qual é o número mais próximo de 5 que tem raiz exata? É o 4, né? O número mais próximo de 5 que tem raiz quadrada exata é o 4, e raiz de 4 é 2. Então, essa raiz ou ela vale 24 ou ela vale 26, se for exata, tá? Bom, o que é que você faz? Você testa 24 vezes 24 para ver quanto é e 26 vezes 26 para ver quanto é. E você vai descobrir que 24 vezes 24 é 576. Então, essa raiz aqui é 24. Então, esse C é 24 centímetros. Beleza. Né? Descobri o C. E como eu já tenho o A e o B, né, eu posso achar a altura se eu quiser. Não é interessante aqui, eu não estou querendo achar a altura. Se eu quisesse achar a altura, tem uma formulazinha. Vou tirar esse cálculo aqui. Tem uma formulazinha que acha a altura, que é a seguinte. Vou passar uma linha aqui, tá? Tem uma fórmula que acha a altura que é exatamente a seguinte: H vezes A igual a B vezes C. Como você já tem o A, o B e o C, se você quisesse achar a altura, era tranquilo, era só fazer essa conta. Por exemplo, H vezes a medida A, que foi 40, é igual a B. B é 32, foi o valor dado, vezes 24. Então, você fazia 32 vezes 24, dividia por 40 e você tinha a altura. Bom, não é o que a gente quer aqui, tá? Aqui é se você quisesse a altura, quer dizer, o valor da altura, teoricamente aqui, seria 32 vezes 24, não tenho ideia de quanto dá isso. Mas é uma multiplicação fácil, dividido por 40. Então, isso daqui daria a altura. Se você tivesse interessado nessa altura, vai dar um decimal, de certeza, né? Mas vamos lá, o que é que a gente quer? A gente não quer, porque não é necessário, tá? A gente não precisa ali da altura. Eu apaguei alguma coisa. A gente não precisa da altura, a gente precisa da área. Então, como é que eu faço para achar a área? Para achar a área, a gente vai usar uma ideia dessas aqui, que envolve área. Então, a área aqui pode ser feita da seguinte forma. A área é igual a um cateto vezes o outro cateto. Ficou horrível isso. Vai ficar assim, tá? Um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Então, para achar essa área, você tem um cateto 32, né? E o outro é 24. 32 foi o que você encontrou. 32 foi o que foi dado. O outro é 24. Então, 32 vezes 24 dividido por 2. Bom, faço essa conta aqui. Vou dividir logo por 2 para ficar mais fácil aqui para mim, tá? Então, quando eu dividir por 2, vai ficar o seguinte. 32 por 2 dá 16, né? 24 por 2 dá 12.
multiplicar nenhum, fica fácil. Então, 32 por 2, 16. 16 vezes 24. Então, essa vai ser a nossa resposta. Eu vou tirar essa carinha aqui da frente. Vou deixar ela aqui mais em cima. E eu queria que você percebesse o seguinte, né? Porque eu tenho alternativas ali. Nem vale a pena multiplicar, porque não precisa. Pelo seguinte, ó, 6 vezes 4 é 24. Tá bom? 6 vezes 4 é 24. Então, termina em 4. A única resposta possível é 384, tá bom? Mas faz aí a multiplicação. 24 vezes 10 e 24 vezes 6, tá? 24 vezes 10 dá 240. 24 vezes 6 dá 144, né? É isso? É, 144. Bom, então aqui vai dar 4, 4, 4, 8, 2 e 1, 3. 384, sem dúvida nenhuma. Então, essa área vai ser 384 centímetros quadrados, né? Porque as medidas estão em centímetros. Tá aí, tá, pessoal? Questãozinha bacana. Não é tão simples, tá? Não é como algumas que a gente fez aí. Mas, ainda assim, questãozinha muito, muito legal pra gente explorar um pouco mais sobre triângulo retângulo, complementando, tá? Complementando essa playlist que a gente tá construindo aqui no canal. Espero que vocês tenham conseguido compreender, acima de tudo, que vocês tenham conseguido compreender. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Se inscreve no canal para dar uma força, compartilha com alguém que você acha que pode precisar desse tipo de conteúdo. E a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.